12:05, por falar nisso, o BG trata agora de educação. O quanto eu digo sobre educação, o retorno às aulas, esta polêmica toda que é necessária, nós precisamos conversar a respeito. O calendário de matrículas da rede particular de ensino para o ano que vem foi definido? E o Ministério Público Estadual, que, aliás, diga-se de passagem, faz um tremendo trabalho, realizou uma reunião hoje pela manhã, alinhando exatamente essas orientações que serão dadas aos pais e alunos. E quais são essas orientações? Qual é o alinhamento? Qual o resultado da reunião? Vamos conversar agora, 12:06, aqui no Balanço Geral, remotamente com a promotora Eusa Missano, e já vou perguntar para ela a avaliação que ela faz da reunião, a admiração que eu tenho por ela, o apreço que eu tenho pelo trabalho dela, por tudo que ela realiza. Promotora, seja bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Muito boa tarde, querido amigo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Atalaia. Estou à disposição. Avaliação. A que conclusão se chegou, promotora, a respeito dessa reunião que eu disse também várias vezes, o quanto é importante a gente conversar, né, promotora? Ouvir ambos os lados, ouvir os proprietários, os empresários da educação, ouvir professores, pais e alunos e por aí vai. A que conclusão se chegou, promotora? Isso. Veja como é importante essa sua colocação. Na verdade, o Ministério Público, através da Promotoria, de Defesa do Consumidor, junto com a Defensoria Pública do Estado de Sergipe e também o PROCON do Estado e o PROCON do município, nós passamos agora, ao longo desse período, mantendo algumas reuniões para fazermos um direcionamento único, uma linha de controle com relação ao período que é fundamental para os pais de alunos, para os responsáveis financeiros, que é justamente o da rematrícula ou das novas matrículas, com base e diante da atipicidade que nós estamos vivendo desse processo, que é a questão da pandemia. Então, alguns pontos nós conseguimos alinhar como direcionamento dos órgãos de defesa do consumidor aqui no estado de Sergipe. Um deles diz respeito à questão relacionada à própria matrícula, que todas as escolas elas devem cumprir a legislação específica na definição da anualidade escolar, anuidade escolar, apresentando, então, disponibilizando aos pais a planilha de custos que vai definir o valor dessa anuidade a ser parcelada no que a gente chama das mensalidades escolares. Então, qualquer ajuste que venha a ser feito no preço da prestação dos serviços educacionais, ele tem que estar muito bem posto nessas planilhas, além da apresentação de um extrato dos custos que a escola teve ao longo desse período, onde não houve aula presencial, também disponibilizada aos pais. Agora, uma questão importante, Sérgio, que fica aqui, é com relação aos pais ou aos responsáveis financeiros pelos contratos, se estiverem inadimplentes. Estamos no período de matrícula e rematrícula. Então, o que é que acontece? Nenhuma instituição de ensino, nenhuma escola pode reter documento do aluno, a declaração de transferência e posteriormente a transferência, subordinando, ou seja, submetendo aquele aluno a uma impossibilidade de fazer matrícula em outra unidade de ensino, privada ou pública. Então, não pode condicionar o fornecimento desses documentos ao pagamento do débito. O pagamento do débito ele vai ser tido de forma extrajudicial, com judicialização da matéria, mas não pode reter esses documentos. Isso é muito importante, né, porque constitui uma das reclamações básicas dos nossos consumidores nos serviços de defesa do consumidor. Eu entendi bem esse trabalho de articulação, né, da promotoria e também essa intermediação, porque o negócio da educação em escala nacional sofreu demais. Todo esse prejuízo que nós também, a maioria de todos nós teve esse grande prejuízo. Agora, é importante entender a evasão. Houve uma grande evasão também de vários alunos que saem exatamente da rede particular e migram para a rede pública. Então, é importante se estabelecer essa negociação, promotora, e também entender como essa negociação vai transcorrer. Exatamente. O objetivo dos órgãos de defesa do consumidor, na verdade, é traçar um alinhamento, ou seja, um nível de equidade capaz da gente sustentar esse contrato, que não gere uma onerosidade excessiva para os nossos consumidores e que também não traga prejuízo para a atividade econômica da empresa. Então, com isso, a gente consegue trazer esse problema à luz
para discutir, e uma das condições dessas reuniões que nós estamos desenvolvendo é esclarecer os consumidores, que o Ministério Público, através da Defesa do Consumidor, a Defensoria Pública, o PROCON do Estado, o PROCON do município, nós estaremos à disposição dos consumidores, como tivemos ao longo desse período agora, do segundo semestre do ano letivo de 2020, para quaisquer tratativas pertinentes. Uma questão que também chama a atenção, que é importante que a gente, aproveitando esse espaço, leva para os seus telespectadores, é com relação ao material escolar. Hoje ficou definido que o PROCON do Estado, até o final agora da semana, até sexta-feira, irá divulgar uma lista de materiais que podem ser solicitados pela escola. Materiais de trato coletivo, de uso coletivo, nem pensar, não é? Mas são os materiais de uso individual do aluno. Mas duas questões ressaem dessa nova realidade. A primeira, a possibilidade dos pais não fazerem a entrega imediata de todo o material, poderem fazer a entrega na medida em onde for necessário a utilização desses materiais. Sabemos que todos passam por crises, por processos, tiveram redução de salário ou perderam o emprego, na verdade. Então, é preciso que haja esse entendimento. Segundo lugar, material que foi entregue lá em 2020 que não foi utilizado, porque as crianças, os adolescentes, ou seja, a educação infantil, fundamental, não conseguiu utilizar esse material. Então, que haja uma compensação, se não houve uma devolução, que haja uma compensação com esses pedidos que forem Infelizmente, isso acontece, infelizmente. Mas o que é importante, deixa eu só alinhavar aqui uma questão muito interessante, foi esta abordagem com relação ao material escolar, o aproveitamento. Eu teria até mais questões a abordar com a promotora Elza Missano, mas isso acontece, né? Essa variação, esta instabilidade. Podemos voltar? Então, deixa eu voltar aqui, por gentileza. Doutora Elza Missano, retomando aqui a nossa conversa, você citava exatamente a questão do material escolar, o reaproveitamento desse material escolar. Por gentileza, só conclua, por favor. Isso, peço perdão aqui pela nossa conexão. Bem, o material escolar que foi entregue lá em 2020 e que não foi utilizado justamente por conta da não realização das aulas presenciais, principalmente para a educação infantil e para o ensino fundamental. Que esse material ele possa ser compensado agora com essa lista de apresentação, se não foi devolvido anteriormente, para que não haja nenhuma forma de prejuízo aos pais ou responsáveis financeiros. E a abordagem, né, promotora Elza Missano, foi essa conotação econômica. Questões, valores econômicos, contratos e tudo mais, como você citou, o material escolar. E eu também espero que os protocolos sanitários todos sejam cumpridos e que todas as escolas estejam absolutamente dispostas a cumprir rigorosamente com tudo que é necessário. Esta é a nossa expectativa e, mais que isso, nossa esperança. Promotora, meu carinho, minha admiração, espero revê-la em breve pessoalmente também, sem essas variações de conexão. Tá bom, promotora? Muito obrigada, agradeço muito a você, a TV Atalaia, por esse espaço. Um grande abraço a todos. Somos nós quem agradecemos. Obrigado, promotora Elza Missano, que esteve conosco. E o que é importante é a orientação, você entender que vivemos um momento de exceção. A situação é extremamente complicada, então que nós possamos negociar, entender tanto as escolas particulares quanto pais e alunos e também funcionários que estejam todos muito bem, que nós possamos nos preservar neste momento de exceção.